Queridos companheiros, queridas companheiras convencionais do nosso partido, a nossa mesa, a nossa direção, a toda a militância aqui presente, me coube apresentar a nossa tese e eu recolhi os elementos fundamentais dela, representando a candidatura do companheiro Ivar Pavan, e vou expô-la ao nosso importante e fundamental Congresso. Na nossa visão, na nossa compreensão, está em curso na América Latina, está em curso no mundo, está em curso aqui nesse estado, está em curso em vários lugares deste país, uma onda regressiva, uma onda conservadora, uma onda de intolerância, uma onda de preconceito, de ódio, que beira e confirma muitas vezes práticas fascistas, cujas expressões maiores neste momento são, de um lado, ataques a valores democráticos, ataques a ideias generosas como solidariedade, como humanismo, como questões fundamentais e instrumentos estruturantes de uma visão republicana, mas também não deixam de estar em curso ataques a direitos, ataques a conquistas e principalmente uma visão entreguista e uma visão de renúncia de um projeto de nação. Esta onda conservadora, ela se dá mesmo em meio a crises cíclicas do capitalismo e dos seus limites, mas ela não deixa de combinar ofensividade e sofisticação na sua forma de intervenção e na sua forma de atuação. Combina muitas vezes a instrumentalização de uma forma de fazer política que virou-se tradicional aqui na América Latina, que atuou desta forma contra Jango e contra Getúlio e contra muitos processos latino-americanos, que é instrumentalizar o processo de combate à corrupção. Mas não bastou isso, articulou-se com ações de massas contra governos populares, com estímulos e apoio, sobretudo, da grande mídia. Aliás, muito bem articulada e muito bem mancomunada com a República de Curitiba, aquela que está impondo um processo de exceção dentro desse país, a qual nós devemos nos rebelar. Até agora, isso aí é fundamental que esse Congresso entenda e compreenda esta passagem, que é uma passagem que macula a história democrática do Estado brasileiro. Mas se não bastasse isso, ela também se articula com um conjunto de ações desestabilizadoras, que na verdade é uma aliança desses setores midiáticos, com setores de empresariado nacional, com o judiciário, com aquele parlamentarismo ilegítimo que se encontra lá em cima de forma hegemônica e principalmente através de uma lógica entreguista representando os interesses internacionais. Tudo isso em nome de uma armadilha que nós conhecemos muito bem, dizendo que os nossos governos são governos irresponsáveis sob o ponto de vista da gestão fiscal. Fizeram isso com Olívio, fizeram isso com Tarso, fizeram isso com a Dilma, fizeram isso inclusive com Lula e fizeram também, algumas vezes, de forma articulada, também na questão da corrupção. Quem não lembra daquela montagem da CPI que fizeram contra nós no governo do Olívio, quando era secretário dele aqui no estado do Rio Grande do Sul? Sempre é importante saber que as elites não deixam de articular essas questões como questões estratégicas. Mas o seu curto período de governo neste país, de forma ilegítima, já está levando este país para o atoleiro, já está levando, inclusive, para as bases de convulsão social deste país. E nós, com tudo isto, mesmo em meio à derrota que tivemos com o golpe, mesmo em meio à continuidade deste golpe, mostramos que é possível resistir. E, principalmente, a greve geral mostrou que temos grandes tarefas pela frente. Uma tarefa de forma imediata e tarefas de forma estratégica. As tarefas imediatas são de barrar os ataques às conquistas e aos direitos do povo brasileiro. Colocar o fora Temer e as eleições no eixo da agenda política deste país.
e principalmente garantir a candidatura do presidente Lula, seja imediatamente através de uma eleição já, seja em 2018. E isso são tarefas imediatas e fundamentais deste Congresso e do nosso Congresso Nacional. Mas isso deve se combinar com uma visão e uma concepção estratégica de formular um projeto de nação, um projeto de reconstrução nacional em contraponto ao neoliberalismo econômico e ao seu processo de financiarização, porque para eles esta ideia de nação não existe. O que existe para eles é que os países periféricos têm que se integrar na onda deles em nível mundial de forma submissa, ajoelhada e totalmente subordinada, e isso, quando tivemos no governo, não quisemos fazer, não o fizemos e resistimos em fazer. Mas o Brasil, a federação, o nosso Estado estão sendo desmontados, estão sendo desnacionalizados, o Estado do Rio Grande do Sul está sendo desgaúchizado e estão nos levando para o obscurantismo. Mas o que eles fazem nesse momento é nos colocarem numa crise sem precedentes. Desemprego assustador, empresas nacionais e indústrias definham, juros altos, abandonam a infraestrutura, renunciam à ideia do conteúdo local e a ciência, a tecnologia, a cultura, a educação, a segurança estão virando supérfluos para esse país e também para esse estado do Rio Grande do Sul, que na verdade é um modelo experimental do que está acontecendo de forma ilegítima lá em Brasília. Mais do que isso, atacam programas sociais, tendo como alvos os mais vulneráveis, os mais velhos, as mulheres, os negros, a juventude e os agricultores, e nós não devemos permitir que isto ocorra, que isto aconteça. Portanto, o que está em jogo neste momento são ideia de nação, de solidariedade. É isto que está em jogo neste momento. O Estado foi capturado pela financiarização, pelo rentismo, e hoje quem determina a sua lógica e a sua estratégia são os bancos e não mais o setor produtivo e as políticas sociais, seja aqui nesse Estado, seja, obviamente, nacionalmente. E o que é pior, nós fomos alvejados enquanto país no nosso melhor momento, exatamente quando nos projetávamos enquanto um projeto e uma visão de nação soberana. Fazíamos alianças com os nossos vizinhos, construíamos autonomia cooperativa, buscávamos soberania tecnológica, realizávamos política externa multilateral e produzíamos a inclusão, a ascensão social e reduzíamos a desigualdade. Portanto, construíamos e inseríamos o Brasil de forma soberana nas relações mundiais. Foi por isso que eles alvejaram o governo da presidenta Dilma, como alvejaram vários governos democráticos e populares na América Latina. Mas para concluir, companheiros e companheiras, para barrar de fato esse ataque aos direitos, para colocar fora Temer no centro da agenda nacional e garantir a candidatura do Lula, é preciso um projeto nacional baseado nas nossas necessidades, baseado nas nossas potencialidades e principalmente que seja um projeto que pense o futuro desse país e não entregue principalmente a aventura entreguista comandado por esse legítimo governo golpista. É por isso que precisamos resgatar o Brasil, reconstruir a ideia nacional. Para isso nós temos condições como poucos. Nós, a esquerda, a frente, os setores populares e os movimentos sociais. Temos milhões de cidadãos criativos, temos riquezas naturais, temos parque produtivo amplo e sofisticado, temos a maior biodiversidade do mundo, temos histórico de cooperação multilateral, defendemos a autonomia dos povos e ainda afirmamos e reafirmamos que temos um país com a maior capacidade de produzir alimentos de forma saudável e soberania em nível mundial. É para isso que nós achamos e entendemos que o PT, este Congresso, a esquerda, os movimentos sociais devem trabalhar muito fortemente para construir este projeto de soberania, este projeto nacional e este projeto de autonomia, combinando esta agenda imediata com esta agenda estratégica, porque é esta agenda estratégica que vai determinar quais que são as nossas políticas e não o inverso. Ou seja,
A agenda estratégica deve subordinar tudo: a tática eleitoral, as alianças, as relações sociais que irão sustentá-la, o caminho para a volta ao governo no Estado e nacionalmente, e principalmente os compromissos que nós iremos construir para chegarmos ao governo, para fazermos as mudanças e as reformas estruturais que este país e que esse Estado precisa, de forma real e necessária, dirigido para aqueles que mais necessitam. Para voltarmos a governar este país, para voltarmos a governar esse Estado, refundando uma nação soberana e autônoma, unindo o nosso povo, principalmente aqueles que mais precisam e mais necessitam. Nós não podemos nunca abandonar aquela consigna que sempre trouxemos conosco: um outro mundo é possível, um outro Brasil é possível, e um outro Estado do Rio Grande do Sul é possível. A luta, companheiros e companheiras, e peço para todos vocês, para encerrar, em homenagem ao comandante Fidel Castro, com mais uma do nosso Silvio Rodrigues. Diz ele: "Soy feliz, soy un hombre feliz, e quero que me perdonem por estes dias los muertos de mi felicidade." Salve Fidel, salve Silvio Rodrigues, salve o PT, salve a esquerda, salve a frente, a luta, vamos derrubar Temer e vamos direto para eleições já.